Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com o espírito de todos. Durante o fim de semana, nós pensamos muitas coisas acerca de tudo que Deus fez. E hoje a gente queria falar um pouquinho acerca do Pai, do conceito de Pai. As pessoas ficam procurando um nome para Deus, ficam procurando coisas desse tipo. E elas só se esquecem de uma coisa. Todos nós temos nome porque nós temos identidade. O conceito de Pai está fundido com o conceito de unidade. Tá certo? Daqueles 7 princípios, né? A ordem, o amor, a justiça, a escolha e a unidade. Esse 5º princípio, a unidade, e que nos dá todo esse conceito, né, humano do que seja um com Deus, né? Se mescla muito na nossa mente deformada, porque temos a mente deformada, a gente não pode se esquecer desse detalhe. A nossa mente é uma mente deformada. Ela não é pervertida, ela não é assassina, ela não é criminosa, mas ela é uma mente deformada, percebe? Tudo, qualquer coisa, pode passar por uma mente deformada. Essa mente deformada não é sua, ela é a herança que nós temos do início, de tudo que aconteceu no início. O isolamento, então preciso mostrar primeiro o que é unidade, para depois mostrar como nós saímos de lá, para poder chegar ao que estamos hoje. Entenda, amados, o conceito de Pai se confunde com o conceito de todo. Eu recentemente vi um filme muito interessante que mostrava bem o conceito de todo. Nesse filme, o autor retratava na televisão acerca de um outro lugar, né? Um lugar que ele chamou de planeta. Porque esses conceitos de planeta é uma complicação, eu não vou falar disso agora. Mas isso daí, vamos dizer assim, estava num outro lugar, num outro ambiente que ele denominou de Pangeia, né? Pangeia, acho que é esse o nome que eles davam. E ali todas as pessoas, todos os habitantes chamados naves, eram seres de cor azulada, né? E o homem foi para lá, para esse planeta, para explorar, coisas desse tipo assim, né? Bem da mente do homem, né? De querer sair daqui da Terra, de ir para outros lugares, né? Como se isso fosse possível. Mas, enfim, esse conceito da pessoa estar ligado ali era Pandora o nome do lugar, né? O conceito desse lugar se confundia com um lugar chamado de uma espécie de uma deusa, que eles chamavam de deusa, que na verdade se confundia com o que chama Mãe Natureza, né? Então todos aqueles seres que habitavam naquele lugar, eles estavam ligados a essa Mãe Natureza, que eles davam o nome de uma deusa, não sei se é Iso, um negócio assim, o nome de uma deusa. E tudo que provinha dela e voltava para ela. Então aqueles seres que estavam vivendo, eles quando morriam voltavam para essa essência. Esse é o conceito de Deus e de tudo. Percebe? Muito parecido. Então como é que o homem teve essa visão? Perceba bem, o Espírito de Deus já foi derramado por toda a carne. O livro de Joel aponta para isso, tá certo? De que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, estaria derramado por toda a terra. Então todas as pessoas já receberam o Espírito de Cristo. Só que está latente nelas, e isso não é exteriorizado por causa de um pequeno detalhe de suma importância: o perdão de Deus. O conceito de pecado e o conceito de perdão de Deus. Qual foi o pecado do homem? Foi se afastar do todo. Porque o todo é Deus. Deus é o todo.
nós provemos do todo. E o todo é poderoso. Olha o nome, todo-poderoso. Isso não está dissociado, isso não está separado, isso está contido. É um conjunto. Todos nós saímos do todo e nos tornamos unidades desse todo. Por isso devemos voltar à unidade. Esse é o princípio da unidade. Nos fizemos unidade para nos aperfeiçoarmos individualmente e individualmente fazermos a escolha de voltar para o todo. Porque o conceito de individualidade é tosco, é vazio, é sem Deus, então não tem expressão, percebe? Então, o que existe? Existe uma vida para o aprimoramento disso e o entendimento de que nós temos total dependência do todo. Total dependência de Deus. Percebe? A dependência de Deus é o princípio da sabedoria. Está na Escritura isso. O princípio de Deus, né? O princípio da sabedoria está em adorar a Deus, quer dizer, em estar em unidade com Deus. Esse é o princípio da sabedoria. E isso é fantástico, porque é exatamente isso daquilo que a gente está falando. A gente pode estar falando assim, e as pessoas falam, mas esse cara, eu só vejo essa vida de carne, eu só vejo pessoas querendo trabalhar para si próprias, para obter vantagens pessoais, obter o seu sustento, né? Cuidar dos seus filhos, cuidar. Entenda. Nós somos espíritos, nós não somos carne, nós somos espíritos encarnados. A carne é um veículo, é uma necessidade que a gente tem para poder estar aqui, senão não precisava de corpo. Para que corpo? Não tem sentido ter corpo, bastava ser espírito. Mas para estar aqui e nesse ambiente, que foi um ambiente preparado, veja bem, a Terra é uma espécie de laboratório de aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Nós viemos aqui nesse enorme laboratório de ensaio, com regras próprias, porque as pessoas se perderam nesse todo, saíram completamente da unidade, se individualizaram, percebe? Esse conceito de individualidade por escolha própria, por livre-arbítrio, é que nos afastou de Deus. Esse é o conceito. Não tem outro, não. É esse o conceito. Individualmente, somos fracos. Mas quando eu sou fraco, eu sou forte naquele que me fortalece. Percebe? Você no todo, você é forte. Lembra da formiguinha? Diz que uma formiguinha não faz verão. Mas olha a colmeia de formiguinhas. Olha a colmeia de abelhas. Como é poderosa. Elas são fortes. Elas são capazes de destruir uma outra colmeia até. Não é verdade? E nós, como todos, somos muito fortes. Mas individualmente somos fracos. E nos achamos. Esse é o problema. O ser humano se acha. Porque ele realmente emana de uma fonte altamente poderosa. De uma fonte divina. De uma fonte transcendental. De uma fonte que excede todo o entendimento do homem. Mas todo o entendimento e toda a ciência está no todo. Então, se a gente está afastado do todo, a gente não tem essa ciência toda. Nós temos um pedacinho. Os pedacinhos que são facultados, que nós conseguimos captar, percebe? Com as nossas conexões individuais. A conexão está disponível para aquele que crer. Perceba, o crer é essencial. Porque o crer é o elo de ligação, o perdão de Deus para o pecado original, que foi o afastamento de Deus. O pecado original foi o afastamento de Deus, meu amado, minha amada. O afastamento de Deus é que gerou essa mente deformada, que chamaram de diabo. Porque a tenta antiga serpente que fica tentando o homem, raça de víboras. Por quê? Porque a gente está se comportando, né? Está tendo um comportamento que não é o comportamento do todo. Que não é um comportamento voltado para todos, porque todos provemos da mesma essência. O meu irmão, ele faz parte de mim. O outro irmão ali que ainda está fazendo besteira, ele faz parte de mim. Entenda bem, nós somos irmãos entre nós. Mesmo quando nós discordamos, brigamos e isso, essa individualidade, essa rixa, faz parte da individualidade.
Na individualidade, nós somos fracos. Então, por isso, nós nos enraivecemos, por isso enfurecemos, por isso matamos um ao outro, roubamos um ao outro, tripudiamos, montamos sobre o próximo, tá certo? Mas o próximo pertence a você, você pertence a ele, queira você ou não. Nós pertencemos ao Todo-Poderoso. Nós somos de Deus, nós somos do Pai. Nunca deixamos de ser. A nossa ignorância por causa do afastamento é que gerou isso. Nós somos ignorantes de Deus, nós não conhecemos o nosso Deus, nós não conhecemos o nosso Pai. Mas o portal, para entrar nisso, existe um portal e tem uma chave. E essa chave é o perdão de Cristo, que veio de Deus. Porque o homem se afastou de Deus e ele então entrou em estado de pecado. Ele entrou em estado de desgraça. Para voltar ao estado de graça, que é a graça maravilhosa da qual nós estamos falando, a graça maravilhosa é isso. É o perdão de Deus. A graça é o perdão. A graça não é um entendimento de que a gente não sei o quê, que eu tenho que entender o que está escrito na Bíblia. Gente, isso tudo é tosco, isso é pequeno, é muito menor do que o que a gente está falando. O que a gente está falando é o conhecimento da graça. Tudo para nós é de graça, tudo. A graça é o perdão de Deus, é a reconciliação e a perfeita harmonia com esse todo. Isso é graça. A graça é a harmonia com todos, com tudo e com todos. Isso é graça. Aí as pessoas falam, mas aquele conceito de eleito, aquele conceito de ter sido gerado antes da fundação do mundo, está perfeito isso daí. Porque antes da fundação do mundo, quem saiu de dentro de Deus? Cristo, que era o modelo perfeito e agradável, era a vontade boa, perfeita e agradável do homem, né, que Deus concebeu. Que o todo concebeu foi Cristo. Por isso ele disse, esse é o meu filho amado. Então, por que ele é o filho amado? Porque ele era um ser especial? Ele era um ser especial. É o ser oriundo de onde nós viemos. E para onde vamos voltar? Nós saímos de Cristo. Nós éramos a imagem e semelhança do Cristo. E vamos voltar para o Cristo. Essa é a minha proposta para vocês. Para que vocês entendam verdadeiramente e saiam dessa coisa de religião. Porque isso não leva a lugar nenhum, amado. Só vai levar você a piorar ainda mais a tua mente. Abre a mente, sai da caixinha. Quando eu digo sai da caixinha, quebra o paradigma da igreja, do conceito de igreja, que o conceito de igreja está deformado também. Igreja não é isso. Igreja é chamado para fora de quê? Para fora desse enrosco, para fora dessa coisa que te escraviza na mente, que coloca você formatado a pensar só de um jeito. O que eu quero é que você saia desse pensamento e receba o perdão de Deus. Quando você recebe o perdão de Deus, você se conecta ao todo. Percebe? Você passa a ter a dimensão do Espírito. Porque você passa a navegar, como o povo diz, navegar nas águas do Espírito. Porque você é como se fosse um barco, só que agora você está seguindo no mar que lhe é próprio. Percebe isso? Ou esses conceitos ainda estão um pouco voláteis para você? Perceba, é muito difícil alguém sair da caixinha, pensar do jeito que eu penso e as pessoas entenderem facilmente. Não é simples entender facilmente. Mas eu não sou especial, eu não sou um ser diferente, eu não sou um ser acima de tudo, eu sou igual a você, amado. E eu não estou querendo te convencer de nada. Perceba o que eu estou falando. Saia um pouquinho desse conceito, veja o conceito de todo. Se esse conceito de todo, de pertencer ao todo, e sair do todo e voltar para o todo, não fala ao teu coração. Isso fala dentro de você. Você não conhece a tua origem, ninguém nunca te disse isso, mas eu estou tendo a ousadia de dizer, em Cristo estou te dizendo a ousadia, você saiu de Deus e para Ele você vai voltar. Não tem como. Você pertence a Ele, você é de Deus, Ele te criou, você é criatura dEle, porque você saiu dali de dentro dele, como um Cristo, e se deformou. Para você chegar onde você está hoje, aqui na Terra, ser filhinho do papai e da mamãe, que todo mundo é, não é verdade? Mas precisamos passar por uma coisa, só que já entramos numa mente deformada, por causa dos nossos pais. Essa foi uma espécie de
maldição que foi colocada sobre o homem que quis se afastar de Deus. Mas o todo é tão misericordioso e bom que resolveu dar o formato através de uma unidade chamada Cristo, Jesus Cristo, e veio na face da terra para reconciliar novamente o homem com o Pai. O homem com o todo, mostrar que Deus era bom e misericordioso e que deu o perdão, perceba, o perdão daquela infração cometida, daquele afastamento do todo. Ele está falando tudo isso em linguagem profética, percebe? Tudo isso é uma linguagem profética, tá certo? Eu poderia falar de outra forma, mas de que outra forma você entenderia? Eu estou tendo que explicar. Perceba, quando Cristo falou com Nicodemos, ele estava falando exatamente parecido com o que eu estou falando aqui. Parecido, porque Nicodemos ainda tinha um entendimento mais tosco do que nós temos. Ele ainda era muito mais atrasado, e olha que ele era doutor da lei. E ele dizia, Nicodemos, se eu te falo das coisas terrestres, você não entende. Se eu for te falar das espirituais, aí você não vai entender. Mas a diferença é mínima entre esse entendimento que nós temos quando chegamos a Cristo e o que você tem. A diferença é pequena. Só existe um ingrediente que nos afasta uns dos outros. É o perdão de Deus. Eu recebi e você não. Se você recebe o perdão de Deus e entende que você agora é perdoado, que você não tem mais... Perceba, você não é pecador, você não fica fazendo as coisas porque você quer. Ele entendeu isso. Por isso é que ele mandou o Cristo para vir aqui e resgatar você. Receba isso. É isso que ele quer lhe dar. Essa é a salvação. Você se torna um com Deus. Você se torna um com o todo. Com o Todo-Poderoso. Percebe? Você passa a ser Todo-Poderoso também. Mas isso não pode subir a cabeça. Você tem que ver que sozinho você não é nada. Que você depende do todo. Percebe? Por isso é que individualmente não adianta eu querer me fazer aqui de seu guru, de seu pastor, de seu bispo, de dizer, faz assim, filho meu. Não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou errado. O conceito de individualidade, ele tem que estar misturado com o conceito de todo. Eu não posso chegar e trazer a glória para mim, porque a glória é do todo. O todo é que tem toda a ciência. Do bem, do mal, consegue conviver com o bem e com o mal dentro de si, mas o homem individualmente, como criatura, não consegue. Essa é a mente deformada. Esse é o diabo que habita em nós. Mas você pode jogar o diabo fora com muita facilidade. Não vou dizer que você não vai ter um pequeno entrevero com ele, volta e meia. Vai ter sim. Você vai ter. Porque ele está latente dentro de nós, ele faz parte dessa natureza adâmica que nós temos. Então o diabo está aqui dentro. Aqui, nós somos a árvore do bem e do mal, percebeu? Árvore do bem e do mal é isso. Entenda só, a terra foi chamada de grande plantação de Deus. A terra é um aquário. E aqui dentro, nós, esses peixinhos, somos colocados como árvores nesse paraíso. Mas a árvore, a essência do todo, estava na árvore da vida, que é o pertencer ao todo, que é o beber da mesma seiva. Percebe? Está enxertado na videira verdadeira. Tudo são maneiras de se explicar, tudo são maneiras de se dizer, mas tudo isso é o quê? É um provérbio. Entende o que eu estou dizendo? Isso tudo aí são parábolas que são usadas para que o entendimento tosco do homem consiga captar isso. O meu entendimento era tão tosco quanto de qualquer um. Mas eu consegui chegar, que bom, que privilégio, que sorte. Eu sou um escolhido. Mas quem é o escolhido? É aquele que Deus falou, não, você vai ser o meu escolhido e você não vai. Não, não é assim. A escolha é nossa, cabe a nós buscarmos. Quando você busca ciência, você não encontra ciência. Se você estuda bastante, direitinho, você não passa na prova? Passa. Pois é, eu fiz o dever de casa, cheguei. Você também pode fazer o dever de casa e chegar. Qual é o dever de casa? O dever de casa, que é qual é a sua obra, é simplesmente entender isso que eu estou dizendo e aceitar o perdão de Deus. Será que é difícil aceitar um perdão?
Será que eu digo para você, você está perdoado? Você me ofendeu, mas agora não está me ofendendo mais. Você estava me devendo 10 milhões de dólares, vou falar assim. Você me devia 10 milhões de dólares. Você tem como pagar? Acho que a maior parte das pessoas não tem. Talvez um desses aí que, né, agora está aí na Lava Jato tivesse. Mas você e eu não temos isso para pagar. Então, se eu disser que você me deve isso e que eu estou te cobrando, você tem uma dívida comigo, percebe? É assim que a gente estava diante do Pai, uma dívida enorme. E ele disse, meu filho, vai lá e diz para os meus filhos que eles estão perdoados. Ó, remidos, não precisa mais pagar. Foi o que ele fez. Porque ele sabia da nossa total incapacidade de poder fazer esse pagamento. Deu para entender melhor? É a maneira que eu estou encontrando para falar. Quando você recebe o perdão de Deus, você se conecta. Você volta à conexão com o Pai. Então você passa a ter parte da mente de que isso vai... Entenda, isso não é de uma vez. A sua capacidade é limitada, então ela tem que vir descendo aos poucos. Esse entendimento vai fluindo. Você vê como tem gente adiantada aí falando acerca da graça maravilhosa. A maioria de nós não atingiu completamente. E eu também não tenho a tolice de achar que eu atingi completamente. Não sou tolo a esse ponto. Eu não cheguei. Nenhum de nós chegou a essa varonilidade. Percebe? Eu acho que essa varonilidade é atingida na plenitude, realmente. Na plenitude da glória de Cristo. Porque Cristo em nós já é a glória de Deus. A glória de Deus está dentro de mim. Se eu falar isso para você, eu estou falando isso sem nenhum tipo de soberba. É a pura realidade, porque eu falo do que me é próprio. Eu gostaria que você pudesse falar também disso. De que você é um Deus em potencial, mas individualmente não é. Você depende do todo, percebe? Você depende do Todo-Poderoso. Porque nós individualmente somos fracos, mas somos fortes naquele que nos fortalece. O todo nos fortalece. Eu acho que agora deu para entender, não deu? Que a gente está falando assim, o Cristo veio aqui para tirar aquela marca do homem mau que existe dentro da nossa mente deformada, que é hereditário, que veio já de fábrica assim. E ele vem para botar uma nova mentalidade, que é a mentalidade do todo, que é a mentalidade de Cristo, que é a nossa ligação com o eterno. Somos eternos, porque pertencemos ao eterno. Todo mundo veio dele, todo mundo volta para ele. Mas o que a gente está querendo aqui é que você volte com uma identidade que você não tem. Você tem o nome que o seu pai e a sua mãe deu a você. Eu também tenho o meu. O meu é Rodolfo. O seu, não sei, né? Pode ser vários nomes, tem vários nomes aí. Mas Deus não tem nome, ele é aquele que o nome não se pronuncia. Por que não se pronuncia? Porque ele não tem um nome específico. Ele é Emanuel, é Deus conosco, percebe? Esse é o nome dele, gente. Ele é o Todo-Poderoso. Quer nome melhor do que esse? Como é que eu vou me referir a um todo? Como é o seu nome, hein? Ô papai do céu, como é o seu nome? Aí ele diz um nome para você e você jura pela sua mãe mortinha que ele é o nome dele. Algumas pessoas receberam informações. Vários nomes foram dados aí. Mas nenhum nome desses é o nome dele. Todos estão no engano. Lamento muito dizer. Ninguém tem, porque ele não tem nome. Em nome de Jesus faz isso. Faz baseado no quê? Na obra que Cristo fez. Então, quando uma pessoa, hoje em dia, na época dos apóstolos, veja bem, ele enviou os apóstolos. Vamos falar disso agora. Ele enviou os apóstolos, um após o outro. Ia dizer, em meu nome fareis isso. Em meu nome tirarás demônio. Demônio está na mente da pessoa. Demônio não está tentando montado nela, não. Demônio está na mente. É a deformação, gera o demônio. Não sabia, não. Eu sei que não sabia. Eu também custei entender. Demônio é mente. Você chega a criar uma outra personalidade. Uma personalidade macabra, que você se transveste, até transface, se torce. Entende? Isso tudo é fruto da sua mente. Tudo fruto da sua mente. Você é todo poderoso, só que é um todo poderoso desvirtuado.
A sua mente é poderosa, mas individualmente ela é deformada. Entenda isso, amado. É uma mente deformada. E aí você se perde em generalidades aí, em futilidades, em coisas que são menores do que aquilo. Quando você recebe o perdão, a sua mente se torna cristalina. Ela se torna ligada ao alto. Ela se torna uma mente perfeita em Cristo. É lógico que ela não é perfeita direto, porque se fosse perfeita, eu era perfeito. Outros como eu já eram perfeitos. Não somos. Nós estamos em aperfeiçoamento. Enquanto estivermos aqui, na verdade, estamos em obra. Tá certo? Estamos em aprimoramento. Agora, sozinho, eu tenho visto muita gente falando por aí que agora come sozinho. Claro que o entendimento flui sozinho. Você é um ser pensante. Claro que Deus vai falando com você. O todo, você está conectado ao todo. O todo está em conexão com você. Então você vai fluindo coisas, entendimentos, conhecimentos, vão fluindo para dentro de você. Mas para que ele deixou a mesa do Cordeiro para fazer isso em memória dele? A mesa é que ele deixou. Ele não deixou a ceia. Ele deixou a mesa. Para quê? Para que nós sentemos, para que nós comamos e bebamos juntos. O que é isso? É relacionamento. Isso é congregação. Percebe? Mas não é qualquer congregação. Porque você vai pegar um cara que veio de dentro da religião, todo contaminado com está escrito isso, está escrito aquilo outro, e ele não tem entendimento de nada do que está escrito. Aí você começa a conversar com ele, começa a te irritar aquilo, rapaz, porque o cara fica com a mentalidade totalmente focada nisso. Gente, Cristo fala direto com você. Lembra que eu disse que o conhecimento do todo passa a existir dentro de você? Então todo aquele conhecimento que ele tem ali na Bíblia, na Escritura, passa a estar dentro de você, amado. Não tem que ficar discutindo a letra, que fulano escreveu isso, que Paulo disse isso, que Pedro disse isso. O que você diz? Você não diz nada, mas você tinha que dizer, porque o Paulo e o Pedro estavam ligados ao todo. O que você diz? Eu digo. Outros como eu dizem. Mas o que você diz? Aí você acha que eu sou ousado, que eu sou abusado, que eu sou falso profeta, que eu sou maluco. Não, eu não sou maluco. Eu atingi, eu cheguei. Chegue também. Será que é tão difícil a gente pedir isso? A gente só quer que você chegue para que você tenha o mesmo entendimento. Você não entendeu que a gente, quando fala uma coisa dessa, a gente está falando de uma coisa dessa para o seu bem? É só receber o perdão de Deus. Será que é tão difícil receber o perdão? Ó, eu estou dizendo para você, você não me deve mais 10 milhões de dólares. Não me deve mais. Você não ia ficar feliz, cara? Então, quando Deus diz que você está perdoado, por que você não fica feliz com isso? Ah, mas eu sou muito pecador. Mas ele perdoou, rapaz. Ele sabe que da sua total incapacidade de atingir, gente, acorda. Tem que dar um sacode em vocês, é? Gente. Quando eu vi que estava tudo perdido, eu saí fora disso. Porque dentro eu não conseguia nem pensar, cara. É o tempo todo, ó, falação, porque você tem que fazer isso, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer, vamos fazer uma vigília, vamos fazer não sei. Gente, chega disso. Para com isso. Isso é lavagem cerebral. Estão lavando a sua mente para você focar aqui. Não deixam você sair da caixinha. Percebe o entendimento que é dito ali? Gente, o líder religioso é um cego guiando outros, porque ele só conhece aquilo e ele vai seguir por aquele caminho e os dois caem no abismo. Esse é o guia cego que leva outros cegos para o abismo. Não compreendeu ainda que é disso que se fala ali na Escritura? Está falando de mim e de você. Eu também já fui um guia cego e eu também já fui liderado por um outro cego, por vários cegos. A cegueira não é uma ofensa. A cegueira é a total impossibilidade de ver. Isso não é ofensivo. Se você não está enxergando, o que você pode fazer? Se a partir de agora, tapou os seus olhos, o que você pode fazer? Isso é ofensa dizer para você que você está cego? Então, venha para a luz de Cristo. Perceba. Eu não quero lhe ofender. Eu quero fazer você um igual. Com o entendimento do alto, das coisas altas, do céu do entendimento. O céu está aqui, ó.
O céu não está lá em cima, eu já falei. Lá em cima é firmamento, aqui é céu. Lá é o topo do aquário de Deus. Aqui é o céu do nosso entendimento. Tudo está dentro de nós. Nós somos um universo inteiro de coisas fascinantes, amados. Você é um ser maravilhoso. Só que você tem a mente deformada, como eu estava com a mente deformada até pouquinho tempo. Só que quando você tira isso da mente, ó, você decola. Você vai para os altos céus, percebe? O seu aviãozinho levantou o voo e chegou nos altos céus. É isso que nós queremos. É isso que sejamos um todo. Porque na hora que você entender, você vai ver o Cristo em mim. Aí você vai falar, poxa, o Rodolfo tinha razão. Eu vejo Cristo nele porque Cristo está em mim. E eu vejo Cristo em toda a criatura. Entende? Nós somos unidades do todo, olha só. Então não adianta eu querer o mal da minha unidade que está aqui do meu lado, porque eu sou uma unidade com ela. E ambos pertencemos a esse todo. Então eu não posso ficar querendo levar vantagem. Nós, irmanados, nós ganhamos muito mais. Individualmente, nós somos nada. O que adianta o homem chegar e enriquecer se no dia seguinte ele já vai ser levado? É assim que dizia, o homem começou a acumular riquezas aqui na Terra. Você vê aí a Lava Jato está apontando para essas estrelas do céu que estão caindo. O sexto selo abriu, disse que as estrelas caíram do céu. Quem são as estrelas que estão caindo do céu, meu amado? Isso é linguagem profética que eu estou falando. As estrelas estão caindo do céu porque são esses luminares aí. Eu não preciso nem citar nomes, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Esses ex-presidentes, esses senadores, até ex-senadores, né? Ex-deputados federais. A gente não precisa nem nominar eles, todo mundo sabe disso. E não é só aqui que está acontecendo no mundo todo. Esses caras vão cair, todos eles. Essas figuras vão ser presas, essas figuras vão ser culpadas, vão se tornar culpadas, elas são estrelas caindo do céu. E elas estão caindo na terra. No lugar mais baixo do entendimento é a terra. Elas estão caindo na própria terra. Estão todas alvoroçadas, buscando um abrigo, se escondendo nas cavernas. Esse é o entendimento. A caverna é o lugar. Quem é da religião está buscando seu pastor. Pô, pastor, a coisa está feia, hein? A crise está demais. Então ele corre para o pastor, ele corre para o patrão, ele corre... Entende? Essas são as estrelas que as pessoas estão se escondendo nas cavernas, é isso. Estão buscando a sua cobertura. Entende? O seu teto. Para poder se acolher, para poderem ser acolhidas. Mas Deus está puxando o tapete agora, porque agora é a hora de realidade, é a hora de você acordar e de você entender que a luz de Cristo chegou, e já chegou há 2000 anos, e ninguém enxerga. Porque foi o religioso e costurou o véu de novo, acabou, botou o pecado novamente, entende? Eu digo para você, você está perdoado, meu filho. Digo isso para você. Aí chega um líder religioso, o seu guru, e ele diz para você, não, esse homem é mentiroso, acredita em mim, eu digo a verdade, você continua pecador e carente da glória de Deus, lascou tudo. Lascou tudo. Aí eu passo a ser mentiroso e ele o bonzinho. Mas nós somos trombetas do evangelho, ele não é. Qual é a conexão desse homem com Deus? Ele foi ordenado por homens. Será que ele tem a luz de Cristo? Eu não duvido que ele possa ter. Mas se ele está colocando você para pagar por isso, ele colocou você dentro de um lugar fechado para só ele falar e só você, e você e um monte de outras pessoas ouvir. Eu já participei disso, amado. Eu tive que sair disso. Porque isso é uma repetição constante, fica ali, ó. 25 horas por dia. Se tivesse mais uma hora, eles mais uma hora falariam. O tempo todo falando disso. Que você vai se encontrar com Deus, que você vai ver Deus, que é possível não sei o quê. A sua conexão com Deus é individual, amado. Ela tem que ser individual. Você tem que ir para o deserto, você tem que ficar só você e Deus, para que Ele fale com você. Mas para isso é preciso receber o perdão.
Tem muita gente falando de graça e não fala do perdão. O perdão foi a conexão, é a chave. Tantos já ouviram falar, essa é a chave de Davi, a chave de Deus, que Deus deu na mão da igreja. Chave que quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. É isso, essa é a chave, é o perdão. O selo é o batismo no Espírito Santo. Você foi batizado do Espírito Santo porque você creu. Se você creu, você conectou ao Pai. E aí ele te batiza. Ele te dá a imersão nas águas do Espírito. Percebeu isso? A água do Espírito flui para dentro de você. O seu espírito passa a ser santo. Não é o dele que é santo, é o teu que é. Sabe por quê? Foi santificado pelo perdão. O perdão te santifica. E a purificação, como ouro fino de Ofir, ela se dá na mesa do Cordeiro, não é dentro da religião, um homem falando ideia. Isso é coisa de John Wesley que criou isso, gente. Esse negócio de púlpito e um monte de gente ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir, mas deixa o irmão sentado do seu lado falando com você. Não é melhor falar assim com o irmão do lado? Não era assim que Cristo fazia com seus discípulos? Gente, vocês querem seguir os exemplos? Segue o exemplo de Cristo. Cristo andava com os homens. Cristo sentava numa mesa e conversava. E, como é que se diz? Tabernaculava conosco. Isso é tabernacular. É estar fora e estar dentro. Entendeu? Ele procurava estar fora, que é do lado dos irmãos, e dentro dos irmãos. Então ele era o alfa, porque ele era o primeiro. E ele era o ômega, porque era o último em cada um de nós. Percebe? É da onde viemos e para onde vamos. Esse é o entendimento. E é o entendimento dos mais altos céus. Basta você crer. O meu apelo é para você crer, para você se conectar ao Pai, que é o Todo-Poderoso. Esse é o conceito de unidade. Quando você se une ao Pai, você é um com o Pai. Então, tudo que o Pai sabe, ele vai passando para você. Só não pode passar tudo de uma vez só, que você não vai suportar, amado. Esse é o conceito. Difícil entender isso? Acho que não é. Quer experimentar? Começa a fazer experimento, recebe o perdão e diz, eu não erro mais. Sabe por quê? Porque meu pai entendeu que eu sou deformado de cabeça. Então, agora eu não tenho mais essa deformação, porque ele me liberou disso. Eu não tenho mais dívida com ele. Eu não tenho mais nenhum pecado que ele impute sobre mim. Não há mais transgressão da qual eu seja acusado. Eu estou livre. Quando você perceber que você está livre, você decola. Esse é o crer. Quem crê fez isso. Eu criei. Então aconteceu isso comigo. Imediatamente, quando eu decolei, cheguei nos altos céus. Aí ele, confirmou. Com o selo. Ele colocou o selo na minha testa. Qual foi o selo que ele colocou? O batismo no Espírito Santo. É imediato, amado. Creu, é batizado. Aquele que crê e é batizado está salvo. Esse é o entendimento. Percebeu? Experimenta isso. É uma oportunidade, é mais uma oportunidade que Deus está lhe dando. Esse é aquilo que Cristo precisa, é aquilo que tem para ser crido. O que resta ao homem crer? O que precisa de Cristo? O que falta no homem de Cristo para ser crido? Esse foi o tema que o meu irmão ontem na sala conversou comigo. O irmão Marcos estava conversando comigo ontem na mesa do Cordeiro e ele falou, bota esse tema. Realmente, eu quero fechar com isso, porque eu achei isso muito interessante. Né? O que resta de Cristo para ser crido pelo homem? Exatamente isso, crer no Pai, no Todo-Poderoso. Uma vez conectado ao Todo-Poderoso, você se torna tão poderoso quanto ele, mas não individualmente, perceba. Você individualmente faz parte do todo, você faz parte do corpo. Corpo de Cristo é isso. Esse é o conceito. Se ele falar diferente, você não vai entender. Então ele tinha que falar desse jeito. Ele ia dizer que ele era uma massa enorme. Aí você ia levar um susto. Não, que isso, gente? Ele é espírito. Espírito é isso. Espírito é uma essência que está em todo canto, em todo lugar. Ele transcende as coisas. Ele transcende a matéria. Mas vai falar isso para você, você vai entender? Não vai. Se você não entende as coisas carnais, como é que você vai entender a espiritual, Nicodemos? Nós somos Nicodemos de Deus.
Ele entende perfeitamente isso. Percebeu? Essa é a mensagem do dia de hoje. É o que Deus me deu para falar com você, né? Então é isso que eu estou falando para você, tá? Essa é a palavra, porque eles falam tanto assim: agindo Deus, quem o impedirá? Não é verdade? Ele está querendo agir na tua vida. Não impeça. Só você pode impedir ele. Mas você é o único. Não permita que outros homens façam isso com você. Porque eles vão fazer isso com você, vão fazer isso com você, eles vão fazer de tudo. E vão fazer isso com você. Eles vão tapar você. Completamente. Lembra daqueles 3 macaquinhos? Pois é, eles fazem isso com você. É isso que acontece. Você não fala, você não ouve e você não vê. Você está com a mente deformada. Saia da mente deformada e creia naquilo que falta a você crer no Cristo. O que falta ser crido por você é o crer, é o perdão de Deus que chegou para todos. Essa é a boa nova do Evangelho. Não tem outra boa nova. A boa nova é o perdão de Deus. Ele veio para resgatar. Se você não recebeu o perdão, você não chega no reino de Deus. Simples assim. Amém? Graça e paz.